Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva de Siga as Pegadas aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e na nossa aula de hoje a gente vai poder discutir um pouco sobre pré-história. O que significa pré-história? Qual é o conceito dessa palavra? Será que ela é um conceito um pouco preconceituoso? Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá certo? Quer dizer, eu fui até redundante, né? O conceito, o preconceito. Então, a gente vai entender um pouco o que isso significa. A gente vai analisar as etapas, as fases de esse período histórico conhecido como a pré-história, tá certo? Então, vamos lá. Né? Hoje, dia 19 de agosto, a gente vai discutir sobre pré-história no Brasil e no Piauí. Na nossa aula de hoje, gente, eu decidi fazer uma introdução com vocês, tá certo? E aí, na nossa próxima aula, a gente vai focar de uma forma mais específica no estado do Piauí. Então, aqui, como vocês podem ver, nós já estamos na aula de número 5. Né? Lembrando que toda aula eu sempre estou colocando aqui o número para que vocês não fiquem perdidos, já que tem uma aula gravada e a outra aula é ao vivo, tá bom? Então, hoje, para a gente poder iniciar a nossa discussão e entender um pouco mais sobre a origem da humanidade, né? Na aula passada, a gente analisou de que forma que os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano. Nós analisamos aqui uma das teorias mais aceitas, que é a do Estreito de Bering. Também vimos teorias que contestam ela, como as teorias da Guidon, aqui na Serra da Capivara, de que, na verdade, o Homo sapiens teria entrado na América do Sul há muito mais tempo do que se imagina, já que a teoria do Estreito de Bering fala de 12 mil anos atrás e a Guidon fala em mais de 50 mil anos atrás, né? Então, isso é muito significativo para a gente poder compreender um pouco da nossa própria história, né? Como foi que a gente entrou no continente americano? Então, a gente analisou, né, toda a saída dos hominídeos do continente africano e a sua dispersão pelo planeta. E na nossa aula de hoje, a gente vai analisar um pouco mais disso para fazer o contexto aqui da pré-história. Então, por exemplo, aqui África, o nosso lugar de origem. O continente africano, gente, ele é considerado o nosso lugar de origem porque a análise de fósseis sugere que os primeiros hominídeos surgiram na África há mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Então, é muito tempo, né? E lembra que fóssil, ele é um vestígio. Ele pode ser de um animal, ele pode ser de uma pessoa que ficou há muito tempo ali num determinado solo e, por alguma razão, acabou sendo preservado. Então, alguns cientistas, biólogos, arqueólogos, paleontólogos, geólogos, acabam analisando esses fósseis para poder identificar em que período nasceram, ou morreram, ou como sobreviviam. Então, isso é bem interessante para a gente poder conhecer um pouco a origem aqui, né? Então, gente, a análise de fósseis sugere que os primeiros hominídeos eles surgiram na África há pelo menos 7 milhões de anos atrás. E apesar, gente, de serem encontrados fósseis de hominídeos nos outros continentes do planeta, nenhum deles tem uma data tão antiga quanto a do continente africano. Né? Eu digo isso para vocês entenderem, porque pode parecer assim, professora, mas os mais antigos, né, tudo bem, a África é considerada como nosso lugar de origem, mas nós temos outros continentes que também foram encontrados vestígios fósseis, é claro, né, gente? Aqui o próprio estado do Piauí, por exemplo. Mas eu quero que vocês entendam aqui que, de todos esses fósseis que foram encontrados nesses continentes pelo mundo, de fato, o mais antigo ainda é o do continente africano. Tá certo? Então, é justamente o Australopithecus, né?
apesar de serem encontrados fósseis de hominídeos nos 5 continentes terrestres, o Australopithecus, que provavelmente teria sucedido essas espécies, só foram encontrados até agora no continente africano. Então, o Australopithecus é um dos mais antigos e só foi encontrado na África. Aqui na América, por exemplo, no Brasil, só foi encontrado o Homo sapiens. Só no Brasil não, na América como toda já foi encontrado o Homo sapiens. Ou seja, eles já haviam evoluído a um nível, né? E o Australopithecus ainda ali é o início da evolução, só foi encontrado justamente dentro do continente africano. E aí na tela vocês estão vendo um fóssil mais completo já encontrado, que foi a Lucy. Os ossos da Lucy, gente, mais de 70% dos ossos da Lucy foram encontrados no ano de 1974 por cientistas lá na Etiópia, dentro do continente africano, em que, por acaso, um cientista que estava desenvolvendo uma pesquisa lá, ele estava, né, no seu campo de pesquisa, e aí ele decidiu fazer um percurso diferente, e algo na Terra chamou a atenção dele. Quando ele foi ver, era um pedacinho do osso da Lucy, e mais de 70% foi encontrado, então isso é bem significativo. E aí é por isso que a gente fala, né, que o continente africano ele é o berço da humanidade. Bom, então agora vamos aqui entender de fato o que é a pré-história. Nós já sabemos que o conceito de pré-história é que é um período da história do ser humano anterior à invenção da escrita e do uso de metais. Mas a gente precisa entender que durante o período da pré-história, mesmo que não houvesse escrita, a gente conhece hoje esse período justamente devido aos fósseis, às pinturas rupestres. E por que a gente agora, né, precisa refletir um pouco sobre esse termo pré-história, gente? Justamente porque a partir da segunda metade do século XX, o termo pré-história passou a ser cada vez mais questionado pela historiografia, que no seu lugar tem utilizado a história dos povos sem escrita. Porque, gente, o termo pré-história acaba sendo muito excludente, pois povos que nunca conheceram a escrita também possuíram e possuem os sistemas de crença, entravam em guerra, plantaram, tiveram uma sofisticada visão do mundo, tiveram também uma organização social. Então, é por isso que a gente, né, acaba a história, a divisão tradicional da história, acabou sendo dividida assim. Antes do surgimento da escrita, era pré-história. A partir do momento que a escrita surge, ali numa região que a gente conhece hoje como atual Iraque, que é a Mesopotâmia, ou na civilização egípcia, que são consideradas uma das civilizações mais antigas do mundo, né? Então, essas formas de escrita surgiram lá, mas não quer dizer que os povos que viviam sem escrita não tinham uma história, não tinham uma memória, tá bom? Então, esse termo aí, ele tem passado a ser questionado, então é por isso mesmo que eu trouxe aqui para a gente poder refletir. Bom, encontrada em Lagoa Santa, em Minas Gerais, com a idade estimada em 11.500 anos, a Luzia é um dos fósseis mais antigos do continente americano. Lembra, eu comentei da Luzia na nossa aula passada, que foi justamente o crânio da Luzia, que inclusive estava guardado lá no Museu Nacional, que pegou fogo em setembro de 2018, mas ainda conseguiram restaurar, né, guardar o crânio da Luzia. O crânio dela, gente, quebrou muito da teoria do Estreito de Bering. Porque, por exemplo, essa teoria que é a mais aceita fala que esses Homo sapiens saíram do continente asiático, ali da Rússia, lembrando que a Rússia é um dos países, o maior país do mundo, está na Europa e está na Ásia também. Então, essa teoria ela é defendida que a galera saiu do continente asiático, entrou ali no Alasca, nos Estados Unidos, através do Estreito de Bering, que é um pedaço de água, de mar, mas que era um período que a Terra estava um período de glaciação, ou seja, estava muito congelada, então a galera conseguiu sair de um continente para o outro simplesmente caminhando pelo gelo, né? É claro que isso aí tem sido questionado, porque essa teoria fala de 12 mil anos, né? 11 mil anos atrás. E aí,
a Luzia, ela já estava no Brasil há 11 mil anos atrás e morta, né? Porque o corpo dela já estava ali em decomposição, obviamente. Então, é muito questionado como que esses Homo sapiens eles entraram há 11 mil anos atrás, lá no Alasca, nos Estados Unidos, se já tinha uma mulher vivendo no Brasil. Como foi que a Luzia chegou, então? É por isso que a Nia Guidon ela fala e outras teorias que não tem como. Com certeza, esse Homo sapiens já chega na América há muito mais tempo do que a gente possa imaginar. E um outro detalhe também, gente, é que a Luzia, ela tinha características negroides, né? E isso chamou muita atenção, porque a reconstrução do rosto da Luzia foi pela teoria da Australásia, né? Ela tem características aqui que são negroides e os Homo sapiens que entraram pela Ásia, eles tinham características muito mais amarela, né? Que é quando a gente se fala da etnia asiática. Então, fica essa dúvida aí, na verdade, esses questionamentos, né? E a ciência, gente, ela não para. É claro que a gente vai continuar tendo muitas pesquisas e muitos questionamentos e dúvidas em relação a como que essa ocupação ela ocorreu. O outro detalhe é que a Luzia, quando os ossos dela foram encontrados e foram estudados, a Luzia era uma mulher na faixa dos 20 anos que ela morreu quando ela morreu, e ela possuía 1,50 m de altura, né? Então, vê, olha, é muito jovem, né? A Lucy, ela também era muito jovem. Agora, eu não lembro com quantos anos eles constataram que ela acabou morrendo, mas era, assim, um pouco na adolescência, um pouco do início da vida adulta, porque a gente está falando, claro, de um período em que existia uma diversidade natural muito grande para se conseguir manter vivos, né? Então, a pré-história, como a gente ainda conhece, é um período que acompanha da evolução humana a partir do momento em que os hominídeos começaram a utilizar ferramentas de pedra. Sabe aquela história do homem das cavernas, da galera que ficava lascando a pedra na outra para ter o fogo? É isso aqui. É nesse período justamente do início da pré-história que acompanha a evolução humana a partir do momento que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra e se encerra com o surgimento da escrita, que aconteceu por volta de 3.500 a 3.000, né, anos atrás. Então, aí na tela vocês estão vendo o crânio do hominídeo, que viveu entre 500 mil e 250 mil anos atrás. É muito incrível. Quando esses crânios são encontrados, gente, porque o crânio ele leva muito mais tempo para poder se decompor, né? E depende, porque se for também uma vegetação muito fechada, que é úmida, acaba se decompondo mais rápido. Mas como é numa savana, a Lucy, por exemplo, ela foi encontrada em uma savana africana, em que tem uma incidência solar, uma quantidade de sol muito forte durante quase o dia inteiro, durante quase todos os dias do ano. Então, esse osso ele fica muito mais preservado, né? Por isso que esses ossos eles foram encontrados, né? Muitos foram encontrados no continente africano, nas savanas africanas ao longo do tempo. Então, agora vamos analisar os períodos pré-históricos. E aqui nessa imagem, eu achei ela bem interessante para a gente poder ver a evolução das ferramentas pré-históricas, né? Então, por exemplo, gente, começa aqui, olha, uma pedra lascada, né? Uma pedra que foi aí modificada para poder ser um instrumento de caça, um instrumento de proteção. E olha a diferença dessa pedra que eu circulei para isso aqui, gente. Olha, aqui é um machado, a galera já coloca a madeira, o ferro. Olha que essa foice. Olha aqui esse outro instrumento. Olha essa pedra aqui que a galera utilizava para quebrar semente, para quebrar grãos. Então, é muito incrível, né? Com a evolução humana, esses hominídeos, eles foram desenvolvendo seus instrumentos justamente porque eles precisavam sobreviver. Então,
começa lascando a pedra aqui, num dos períodos mais antigos da pré-história, que é o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada. Então, aqui, gente, essa galera era o quê? Primeiro, eles eram nômades. O que que isso significa? Então, esses hominídeos, como o Homo habilis e o Homo erectus, que era uma galera depois do Australopithecus, e lembra, né, quando a gente fala que esses hominídeos eles foram evoluindo, a gente não está falando de um período que foi marcado por um ano, por 2 anos. Não, eu estou falando é que é de 1,5 milhão de anos de um Australopithecus para um Homo habilis, viu, gente? E o próprio nome habilis vem de habilidade, porque esses hominídeos era bem comum que eles brigassem, que eles guerreassem até que um morresse. E aí o Homo habilis ele teve a capacidade de perceber que aquilo ali não resolvia, que aquilo ali não levava a nada, então que seria muito mais interessante se eles conseguissem manter ali uma relação amigável. Olha aí, né, o contato social como foi fundamental. E o Homo erectus, porque como vocês podem ver ali na imagem, é uma galera que já consegue se sustentar na coluna vertebral e nas duas pernas. E essa galera era nômade. Por que eles eram nômades? Porque eles estavam sempre se deslocando de um lugar para o outro, porque eles estavam sempre lutando pela sua sobrevivência, né, gente? Claro, a galera tinha que fazer o quê? Caçar, pescar, coletar sementes, frutos, né, vegetais. Então não tinha como eles ficarem parados em um lugar e esperando a comida chegar. Né? Vocês estão vendo ali na imagem, ó, um lascando a pedra, o outro fazendo o fogo, o outro trazendo o animal para colocar no fogo. Então, aqui, gente, é basicamente mesmo a luta pela sobrevivência. Era um período que não tinha geladeira, não tinha fogão, né? Então, não tinha como eles permanecerem em um lugar por muito tempo. É por isso que eles estavam sempre se deslocando de um local para o outro com o objetivo de garantir a sua sobrevivência. O outro aqui, outra característica é que eles utilizavam cavernas, como vocês estão vendo aí na imagem. A caverna era uma forma de se proteger do frio, uma forma de se proteger da chuva, uma forma de se proteger também de animais de grande porte. E muitas das pinturas rupestres que a gente encontra hoje, inclusive aqui no Piauí, são encontradas dentro das cavernas. Era uma forma também, né, deles expressarem o seu cotidiano, o seu dia a dia, a luta pela sobrevivência, as guerras, a fertilidade. Então, é bem interessante. A gente consegue também conhecer um pouco da história desses hominídeos a partir disso. O outro ponto é, olha só, pequenos grupos de hominídeos. Gente, o que que isso significa? Que essas pessoas elas viviam em pequenos grupos, porque elas caçavam, pescavam, então era muito mais e eram nômades, né? Então estavam sempre se deslocando. Então imagina aí, é muito mais fácil tu fazer um deslocamento de um grupo de pessoas quando são poucas pessoas, ali 5, 4, 10 pessoas. Agora tu imagina, tu sair caminhando de um bairro a outro aí na tua cidade com 100 pessoas, não dá, gente, vira conflito, fica complicado. Então, é por isso mesmo que eles ainda eram aqui organizados em pequenos grupos. É também no Paleolítico, né, conhecido como a Idade da Pedra Lascada, ó, de 3 milhões de anos atrás até 12 mil anos. Né? Lembra que o nosso calendário é um calendário cristão, no nascimento e na morte de Cristo. Bom, eles também conseguiram controlar o fogo, e isso foi muito decisivo para a sobrevivência humana, mas não foi o mais importante, porque a agricultura é que foi o mais importante. Mas o fogo, é claro, também teve a sua relevância, até porque mesmo uma carne, hoje a gente, né, com o avanço da ciência, a gente sabe que é muito mais vantajoso para o corpo consegue absorver muito mais nutrientes quando a carne ela passa por um contato com o fogo, gente. É muito mais, a gente consegue absorver muito mais nutrientes do que comer uma carne crua. E é incrível também, né, ver que esses hominídeos eles tiveram a capacidade de se ligar nisso.
E aí, outro detalhe, eles utilizavam vestimentas produzidas com peles de animais, porque o frio era muito grande, né? Então, à noite, em uma região com uma vegetação muito grande, sem todo o trânsito, a poluição, então é claro que fazia muito frio, e eles também faziam, né, vestuários, vestimentas para se proteger do frio através aí da pele dos animais. Bom, então essas aqui são as principais características do período paleolítico, que é considerado um dos períodos mais antigos. Agora vamos aqui para a segunda fase, que é a do Neolítico, que é a idade da pedra polida, gente. Aqui a gente consegue perceber que os hominídeos eles já aumentaram consideravelmente a sua capacidade intelectual. Porque, olha, aqui a gente está falando de 3 milhões de anos atrás. No Neolítico, a gente está falando de 10 mil anos atrás, né? Faz muita diferença. 10 mil anos atrás faltava pouco para que eles conseguissem chegar no continente americano, de acordo com a teoria do Estreito de Bering. E na teoria da Nied-Guidon, eles já estavam aqui na América do Sul. Então, o período neolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Polida, é um período em que, como o próprio nome diz, já estava muito mais sofisticado. Agora, eles conseguiam, inclusive, polir a pedra. Então, aquela ferramenta que antes ali era para matar um animal, para se proteger, para fazer um corte em uma carne, agora, gente, já estava muito mais aperfeiçoada, porque agora eles conseguiam polir a pedra. Então, agora eles tinham a capacidade de fazer instrumentos que eram muito melhores. Então, agora conseguiam fazer uma faca, um machado, uma enxada, né? Lembra da imagem que eu mostrei? Olha como foi transformando. Vou mostrar aqui de novo. Olha como a evolução, eles saíram disso aqui, que era um pedaço de pedra, para isso aqui, um machado com madeira e ferro. E olha que essa foice, gente, olha que essa estrutura, como ela já mudou completamente. Isso aqui também é uma prova de que esses hominídeos, Homo sapiens, né, eles estavam evoluindo. Outra característica muito marcante e que, de fato, garantiu a nossa sobrevivência foi a utilização da agricultura. Porque antes, gente, lá no Paleolítico, eles eram nômades. Então, isso significa que eles estavam se deslocando o tempo inteiro de um local para o outro com o objetivo de conseguir alimento e de encontrar um lugar seguro para que eles pudessem se alojar. E agora, gente, com o Neolítico, não vai precisar, porque eles vão ter o quê? O desenvolvimento da agricultura. Então, antes, eles eram coletores, eles coletavam o que eles encontravam ali no meio ambiente que eles estavam vivendo. E com a agricultura, não. A galera teve a noção de plantar, de esperar colher, de saber qual era o melhor período. Inclusive, as mulheres são consideradas as primeiras agricultoras do mundo, porque foi um trabalho delas, né? Elas conseguiram perceber que aquela sementinha ela dava um fruto, então elas começaram a desenvolver esse trabalho da colheita, né, da plantação, depois de poder colher, de saber exatamente qual era o período adequado para poder fazer isso. Então, um ponto. Quando a gente pensa em algo que marcou, né, que de fato garantiu a sobrevivência da espécie humana, a gente está falando justamente da utilização da agricultura. E aí, com a agricultura também veio o quê? A domesticação dos animais. Então, agora a galera foi cuidar de porco, de cabra, de boi, né? Também tem os cachorros aqui já nessa época, a galinha, como vocês podem ver, tem alguns cavalos. Gente, modificou completamente, né? Esses animais eram domesticados e agora eles conseguiam se alimentar daqueles animais que eles estavam domesticando. O outro ponto é a sedentarização. Então, o nômade é quando você está sempre se deslocando de uma região para outra. E a sedentarização não. A sedentarização tu pode ficar parado, tu pode se fixar naquele determinado território.
E aí, com isso, se eles agora poderiam parar, porque eles tinham agricultura, tinham a domesticação dos animais, eles também passaram, ó, a construção de casas para se abrigarem. E é incrível, né? Porque agora eles faziam casa de madeira, casa de pedra, casa de barro, casa de folhagem, né? E com isso ocorreu a formação de uma comunidade maior. Claro, porque agora realmente tinha uma estrutura muito maior para que aquilo ali pudesse existir, né? Então a gente tem o polimento da pedra, a agricultura, a domesticação de animais, a própria fabricação, construção das suas casas. Então a galera foi aumentando a família, foi conseguindo viver em uma comunidade muito maior, porque não precisava mais ficar se locomovendo o tempo inteiro procurando comida e água. E é por isso mesmo que essas comunidades, consideradas uma das mais antigas da humanidade, a galera vivia próxima aos rios, né? Porque era justamente ali, próxima aos rios, que conseguiam garantir a sua sobrevivência. Porque, gente, água é vida, né? A gente sabe que é das civilizações mais antigas da humanidade se desenvolveram perto dos rios, como a Mesopotâmia, com o rio Tigre e Eufrates, que é lá no atual Iraque, considerado uma das civilizações mais antigas, a gente estuda isso lá na história. Também a civilização egípcia, lá com o rio Nilo, a China com o rio Amarelo, acho que é isso. Aqui na própria cidade de Teresina, né, que é considerada a Mesopotâmia do Nordeste, em que também as pessoas começaram a inclusive, né, a viver ali perto dos rios. Então, a gente consegue ver como que um rio, gente, é uma base, né, para que uma comunidade consiga se desenvolver e garantir sua sobrevivência. E aí chegamos aqui na terceira fase, que é o final do Neolítico, que é a Idade dos Metais. Então, nós temos aqui a fundição e moldagem do cobre, do ferro, do bronze. Gente, olha como essas ferramentas, agora elas já estão ainda mais sofisticadas, né? Elas estão trabalhadas, têm diferentes cortes, tem a madeira também. Então, esses objetos produzidos com metal, a gente pode incluir os instrumentos de cozinha, os objetos artísticos, as armas, as ferramentas para a agricultura. Então, isso aqui é a prova de que cada vez mais a espécie humana ela vai evoluindo de acordo com as suas necessidades. Ela vai evoluindo e percebendo o que ela precisa garantir para poder viver, para poder se alimentar, para poder reproduzir, para poder ter um lugar seguro, para se proteger junto com a sua família. Então, sempre que vocês lembrarem aqui das 3 fases da pré-história, vocês vão lembrar que é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, né, que já é o final da fase neolítica. E aí percebo como que os instrumentos, as pedras, né, e também o local onde dormiam, de que forma que conseguiam alimento, foi se transformando. Então, saíram de nômades para sedentários, conseguiram controlar o fogo, conseguiram polir a pedra, então, conseguiram depois construir as suas próprias casas, não precisavam mais ficar tão próximo ali das cavernas, porque agora conseguiam construir suas próprias casas. Então, isso aí também é uma prova de que a espécie humana ela foi evoluindo ao longo da história. Bom, então aqui eu também trouxe algumas curiosidades sobre a pré-história. Aqui na tela vocês estão vendo um coprólito, que é um pedaço de fezes fossilizado. Pode ser uma fezes humana ou não humana e que serve para o estudo do período pré-histórico. Inclusive, gente, aqui no Brasil, numa cidade chamada Nova York, que é no Maranhão, tem uma lagoazinha lá em Nova York que a galera gosta, meio que faz como um espaço de lazer. Tem alguns bares e lá nessa prainha, nessa lagoa, é muito conhecida pela quantidade de cropólito de dinossauro. Vocês acreditam? Eu sei disso porque eu tenho uma colega que faz essa pesquisa lá e ela falou que tem muita quantidade de cropólito, né?
É coprólito, na verdade. E é muito interessante porque, através de uma fezes, a gente também consegue identificar de que período é, qual foi o animal que defecou, do que ele se alimentava, quanto tempo aquela fezes está ali. Então, isso também é muito interessante porque a gente consegue entender aí um pouco da nossa pré-história, né? Bom, então, olha aqui algumas outras curiosidades. Olha, o estudo da pré-história, gente, ele é um ofício realizado principalmente por arqueólogos, paleontólogos e geólogos. Então, a galera tem todo um método de pesquisa, um método de análise, para poder entender como são esses vestígios, de que período é esse vestígio, né? Então, o estudo da vida dos seres humanos pré-históricos e também dos animais desse período inclui a análise de coprólitos, como foi, né, as fezes fossilizadas que eu mostrei aqui para vocês. E no Brasil, o principal sítio arqueológico localiza-se na Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí. Inclusive, na nossa próxima aula, aí ela vai ser bem focada aqui na Serra da Capivara. A gente vai analisar alguns vestígios fósseis, vamos analisar, que nem da última aula que a gente viu, arcária dentária, esqueleto de uma pessoa. A gente também vai analisar as nossas pinturas rupestres, então vai ser bem interessante. E aqui no Brasil, né, no caso, né, a principal referência é o sítio da Serra da Capivara. Lembra que a Niede Guidon vem para o Brasil, para o Piauí, em 1971, e ela começa toda com a sua equipe, todo um estudo daquela área, que inclusive foi constatado, encontrado mais de 1.350 sítios arqueológicos. Gente, então é uma grande quantidade e fala justamente da nossa história, da ocupação do nosso continente e, claro, também a ocupação aqui dentro do nosso próprio estado. Outra curiosidade é a estatueta de Vênus mais famosa, que é a Vênus de Willem Dafoe, o Willendorf, que é localizada na Áustria, que tem cerca de 25 mil anos. Né? Então, é mais antiga do que uma das teorias mais aceitas sobre a ocupação do continente americano, como a do Estreito de Bering. Né? E aí ela é uma das obras de arte, gente, mais conhecidas da pré-história. Né? E aí vocês podem ver como as características em relação ao corpo, a própria ideia também de corpo, de beleza, ela vem se transformando ao longo da história, né? Então, essa aí, e sempre quando a gente fala uma estatueta de Vênus, é que geralmente é o retrato do corpo feminino. Então, olha aí como era diferente. Há 25 mil anos atrás, a gente vê um corpo, né, mais gordo. E na Grécia Antiga, por exemplo, que é considerada uma civilização clássica, a gente já vê as estátuas de Vênus, né, com um corpo, claro, um corpo ainda bem, bem encorpado. Eu acho que não é o correto eu dizer isso, mas assim, com um corpo ainda mais real do que existe o padrão de beleza hoje, que se espera que as mulheres elas tenham um corpo bem magro, né? E a gente consegue ver que esse padrão de beleza ele também foi se transformando ao longo da história. Bom, então agora, gente, eu trouxe aqui algumas questões para que a gente consiga responder sobre esse conteúdo, para que a gente possa fechar essa pré-história em uma visão mais ampla, para que justamente na nossa próxima aula a gente consiga focar na pré-história do Piauí. Então, vamos responder aqui essa primeira questão, que ela diz assim: a transição do Paleolítico para o Neolítico foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, poderíamos citar, então, o período Paleolítico, que é o mais antigo, em que a galera ainda vivia dentro das cavernas, o início do controle do fogo, eram nômades, caçavam, pescavam e coletavam sua própria comida. Né? Também é um período em que o ser humano ele fabricava as suas próprias ferramentas.
Então, vamos ver. Letra A, o aparecimento da linguagem falada. Gente, a linguagem falada, ela já existia. Óbvio que não era falada da mesma forma como a gente fala hoje, né? Mas eles também tentavam se comunicar através da fala, gente. Né? A fala sempre foi uma característica que marca a evolução humana, mas eu não vou, só porque lá no Paleolítico a galera se comunicava de um outro jeito, mas também utilizando a fala, não quer dizer que era o jeito errado ou um jeito primitivo. Era um jeito primitivo, sim, mas também era uma forma de se comunicar, né? Então, outra característica vai marcar a passagem do Paleolítico para o Neolítico. Ó, letra B, a domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Gente, com certeza é isso aqui que vai determinar a passagem do Paleolítico para o Neolítico. Inclusive, a gente viu que isso também é o que determina a garantia, né, da gente ainda estar aqui em pleno século XXI, sendo Homo sapiens sapiens, é porque a gente conseguiu domesticar os animais, porque a gente conseguiu desenvolver a agricultura. Então, isso que foi a garantia, porque senão até hoje a gente estaria andando e sempre procurando comida, né? Então, foi justamente essa agricultura, o desenvolvimento da agricultura que garantiu a sobrevivência da espécie humana. Então, primeira questão, alternativa verdadeira, letra B. Vamos para a nossa segunda questão. Examine as 3 proposições, julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta. Item 1. A pré-história, época compreendida entre o aparecimento do ser humano sobre a Terra e o uso da escrita, é dividido tradicionalmente em 2 períodos, Paleolítico e Neolítico. Verdadeiro, né? A gente aprendeu que a pré-história ela é compreendida, né, a partir do aparecimento da nossa utilização das ferramentas, tá certo? De pedra até quando vai surgir uma das primeiras formas de escritas da humanidade. Vamos ver aqui a segunda questão. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita, posterior, portanto, ao Neolítico. Falso, né, gente? A agricultura e a domesticação dos animais surgem ainda no período Neolítico. Então, a própria forma de escrita, ela vem um pouco depois. Então, o item 2 é falso. Item 3. A duração do Paleolítico é bem mais extensa que a do Neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos. É verdade, a gente sabe que a duração do Paleolítico ela foi bem mais extensa. Então, a gente pode dizer que as alternativas verdadeiras aqui é a 1 e a 3, tá certo? Então, alternativa verdadeira, letra C. Terceira questão. A transição do Paleolítico para o Neolítico foi acompanhada de algumas mudanças para a humanidade, que foi justamente a questão que a gente respondeu, né? Que a alternativa verdadeira é a letra B, porque está falando aqui que é justamente a domesticação de animais e também de plantas. O aparecimento da agricultura é o que marca, gente, a passagem de um período para o outro, ok? Bom, então vamos aqui responder a nossa quarta e última questão, que diz assim: sobre o surgimento da agricultura, podemos afirmar que, e eu quero muito que vocês se lembrem sobre a ideia do surgimento da agricultura, porque sempre quando a gente pensa na evolução da espécie humana, o fato de nós estarmos aqui no século XXI foi justamente a agricultura, né? Então, esses hominídeos agora eles não precisariam estar se deslocando o tempo inteiro, gente. Agora eles conseguiam simplesmente se fixar em um local. E é claro que é isso que garante a sobrevivência. Porque agora era muito mais seguro, eles tinham uma
quantidade muito maior de alimento, porque lá no Paleolítico, basicamente, a galera se alimentava de carne. Então, era muito comum tu encontrar ali um animal, tu matar o animal, se alimentar da carne dele ali durante um dia, porque não tinha como conservar, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha sal, então não tinha como tu conservar aquele alimento durante muito tempo. Então a galera matava o animal, gente, e já se alimentava logo. E depois era bem comum, né, eles passarem um dia, 2, 3 dias sem se alimentar até que eles encontrassem novamente um outro animal. Então, é claro que isso gerava uma dieta, né? E quando a gente fala dieta, não é dieta aí para emagrecer, tá bom? É a dieta. Todo mundo faz uma dieta, né? Que é justamente o que tu consome de alimento no teu dia. Então, era uma dieta aqui que ela era muito alta em calorias, porque eles se alimentavam, encontravam o animal, se alimentavam ali bastante, mas depois poderiam passar até 2 dias sem comer. E é claro que isso também não era saudável. E aí, com a agricultura, não, porque agora com a agricultura eles tinham uma variação muito maior de alimentação, como é o caso dos próprios vegetais. Tá certo? Então, isso aqui até mesmo na forma, né, o que a gente consumia de alimento vai ter uma mudança. Então, quarta questão, sobre o surgimento da agricultura, pode-se afirmar que, letra A, não é possível precisar um local exato para o seu surgimento, já que as diferentes espécies de hominídeos a desenvolveram de forma quase simultânea. Gente, verdadeiro, isso aqui é bem interessante, porque a gente tem uma mania, quase uma necessidade de estipular, de dizer, então o que era pré-história, depois em que dia, em que ano surgiu a primeira forma de escrita. Não tem como, gente, porque muitas civilizações elas estavam desenvolvendo a escrita de uma forma muito simultânea. A mesma forma aconteceu aqui com a agricultura, né? Então, na Mesopotâmia estavam desenvolvendo a agricultura, lá no Egito estavam desenvolvendo a agricultura, lá na China também desenvolvendo a agricultura, aqui no Brasil desenvolvendo a agricultura, lá no continente asiático, né, na China que eu falei, com os povos pré-colombianos também desenvolvendo a agricultura. Então, a agricultura a gente não tem como dizer um local exato, um dia, um ano para ela ter surgido, é óbvio, né? Porque ela foi surgindo em várias civilizações de uma forma quase simultânea, ou seja, de uma forma quase no mesmo tempo, tá bom? Então, aqui, com certeza, a quarta questão, a alternativa verdadeira, é a letra A. E aí, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. A gente vai continuar essa discussão sobre a pré-história na nossa próxima aula, em que a gente vai focar sobre pré-história no Piauí. E é claro que se a gente vai analisar pré-história no Piauí, a gente vai ver aqui o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, e que é uma referência quando a gente fala sobre pesquisas científicas sobre pré-história, ocupação da América, pinturas rupestres. Então, vai ser bem interessante, porque também vai ser a possibilidade da gente conhecer um pouco sobre a nossa própria história, sobre a própria história do nosso território e do nosso continente. Ok? Então, nós estamos aqui chegando ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender, e a gente se encontra daqui a pouquinho, né? Então, beijos e até mais.